acho que eu vou começar falando hoje sobre o exercício 9, porque muita gente teve dificuldade na lista no exercício 9 e me falaram isso por e-mail, certo? Então, o exercício 9, ele diz o seguinte, olha, a gente de novo tem o poço quadrado infinito. E nesse poço quadrado infinito, a gente encontrou as nossas soluções, raiz de 2 sobre L, seno, né, de π sobre Lx, acho que ele chama de A, vamos chamar de L, vezes N. Tudo bem? Esse é o psi tá? Primeira coisa que ele pede no item B, né, que acho que a primeira dificuldade é o item B, não é isso? É para provar que as funções são ortogonais, não é isso? Ortonormais. O item A. Então, como é que você faz isso? Bom, como é que era a definição de produto escalar no nosso problema, no nosso espaço de funções? O nosso produto escalar, ó, vamos ver. Quando a gente está fazendo o produto escalar de vetores, olha, eu tenho 2 vetores. Eu tenho esse vetor e esse vetor aqui, ó, V e P. Vamos chamar de P, vamos chamar de W. Tá? Então, o produto escalar, ó, V vetor P, vetor W, é igual a módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo dos dois. Essa é uma maneira de resolver. A outra maneira seria que isso era Vx, Wx, mais Vy, Wy, mais Vz, Wz. Tá certo? Então, essas 2 maneiras de fazer isso. Ok. Se você quiser, quando você faz isso, quando você me dá um produto escalar, além de... Você está me dando alguma coisa mais forte do que simplesmente um espaço vetorial. Você tem que primeiro me dar o espaço vetorial. Agora que você me deu um produto escalar, eu tenho uma maneira de construir a noção de distância e de separação entre vetores no meu espaço vetorial. Certo? Então, por exemplo, eu tenho esses 2 vetores. Se eu quiser descobrir a distância entre 2 vetores, o tamanho de um vetor, eu faço o produto vetorial dele com ele mesmo. E isso eu estou definindo como o módulo ao quadrado desse meu vetor. Tá vendo? Vai ficar V, módulo de V vezes módulo de V vezes o cosseno de 0, que dá 1. Então é o tamanho o produto escalar. Produto vetorial não, produto escalar. Produto escalar. Entre eles, me dá o tamanho do vetor. Agora, eu também posso usar o produto vetorial, ou produto escalar, para definir a distância entre dois objetos. Então, por exemplo, imagine então que eu tenho esse cara aqui, meu V e o meu W. Se eu quiser descobrir a distância entre esses 2 pontos, eu faço W menos V, certo? Dá esse vetor aqui, ó, W menos V. Se eu fizer o produto escalar de W menos V com W menos V, eu vou ter esse tamanho e tenho essa distância. Tudo bem? Mas olha, vamos ver uma coisa interessante que vai acontecer quando eu fizer um caso particular. Vamos pegar meu V e o meu W ortogonais entre eles. E agora eu vou querer saber a distância entre esses 2 caras. Então, vou ficar com W menos V, produto escalar. Agora eu vou usar essa anotação dos físicos, né, de produto escalar, assim. Ó. Tá? Eu vou encontrar W, isso aqui, ó, é W com W, mais W V com V, mais WV, menos, né? Menos VW. Só fiz a distributiva aqui, porque o produto escalar é uma operação linear. Esse aqui é o tamanho de W ao quadrado.
Esse aqui é o tamanho de V ao quadrado. E isso daqui é o quê? Dá zero, né? Porque os dois não são ortogonais. Ó. Dá cosseno de 90 que dá zero. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei o meu teorema de Pitágoras. Um cateto mais o tamanho de um cateto ao quadrado mais o tamanho do outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Isso me dá uma noção de distância. Isso me permite agora, a partir do produto escalar, não é a única maneira, mas é uma das maneiras de você, a partir de um espaço vetorial, construir o que se chama de um espaço métrico. É um espaço que tem uma noção de distância. A única coisa que você precisa, na verdade, é uma coisa que obedeça uma desigualdade, chamada desigualdade triangular. Isso é suficiente para definir um espaço métrico. A desigualdade triangular tem como caso particular o teorema de Pitágoras. Mas a gente não precisa disso, porque a gente vai fazer uma coisa mais concreta, que é definir o nosso espaço métrico, a noção de distância entre dois objetos, usando o produto escalar. Tá? Bom, mas agora que a gente tem a noção de distância entre dois vetores, eu também tenho a condição de entender os meus espaços e como construo um vetor como a soma de outros vetores. Por quê? Porque agora ficou bem simples eu pensar da seguinte forma. Imagina que eu tenho V. Eu tenho esse vetor. Mas agora eu tenho os meus vetores unitários. Eu tenho dois vetores unitários aqui, ó, é x. E aqui eu tenho o meu vetor unitário é y. Tá? Unitários no sentido do produto escalar. O módulo dele ao quadrado é 1. Agora eu quero saber o quanto de x, de V, eu tenho na direção x, na direção EX. Então, como eu faço isso? Eu preciso saber o tamanho desse cateto aqui, certo? Eu tenho um triângulo retângulo, eu quero saber o tamanho desse cateto. Ok. Se esse ângulo eu chamo de θ, qual seria o tamanho desse cateto aqui? É cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno de θ. Então eu tenho que esse tamanho aqui, ó, deixa eu chamar de V na direção x, V na direção x, tá? É igual ao cosseno de θ vezes a hipotenusa. Só que isso aqui é um vetor, isso aqui é um número. Então, mas é na direção x. Estou multiplicando pelo vetor 1. Tá certo? Agora, o que é isso daqui? Cosseno de θ vezes V. Ou de V. Da nossa definição de produto escalar. Vê se você não acha que isso aqui pode ser escrito como sendo, ó, V na direção x seria o produto escalar EX com o vetor V na direção EX. Então, ó, isso é o número, esse para o cosseno de θ vezes V. Por quê? Por que é um número? Porque é módulo do primeiro vezes módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Só que o módulo de EX é 1, porque ele é unitário. Eu posso escrever assim também, ó, se vocês ficam mais confortáveis com ele. Tá certo? Tá bom? Então, esse aqui é um número e eu estou na direção EX. Se eu agora quiser escrever o V na direção Y, eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou encontrar que V de Y é Y, produto escalar com V, é Y. Então, agora, se eu quiser escrever o meu vetor V, ele é a componente na direção X mais a componente na direção Y. Então, ele é escrito como EX, produto escalar com V, EX, mais EY, produto escalar com V, é Y. Tudo bem? Ok. Então é assim que você decompõe um vetor nas componentes da base na hora que você está escrevendo, usando o produto vetorial, o produto escalar. Perdão. Que é hora, tá? Eu já estou falando desde as 3 da tarde sobre isso. Vamos voltar agora para o nosso problema. Então todo mundo entendeu essa parte de GA? Oi. Só
Isso, aqui é por quê? Por que eu estou subtraindo aqui? Aqui não, aqui é o produto escalar. O que eu estou fazendo aqui, ó, é assim, ó, é o produto escalar desse vetor com esse outro vetor aqui, ó. Isso é um vetor, produto escalar com esse outro vetor. Isso me dá o tamanho desse vetor aqui ao quadrado. Eu não falei para você que, olha, módulo do primeiro vezes módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Quando você faz com ele mesmo, você acha o tamanho dele ao quadrado, do vetor ao quadrado. O vetor que eu estou calculando o tamanho é o vetor de diferença entre esses dois. Então foi isso que eu expandi aqui embaixo. Tá? Bom, então beleza, a gente lembrou de GA. E agora vamos voltar para o nosso problema. O nosso problema era que a gente tinha uma partícula numa caixa infinita, com potencial infinito nas paredes, né? E a gente resolveu a equação de Schrödinger, independente do tempo. Nós resolvemos Hψ igual a Eψ e encontramos essas soluções aqui. Tá? No problema C, no item A, a primeira coisa que ele vai nos perguntar é o seguinte: mostre que, se você fizer a integral dx entre 0 e L de ψ' de x com ψn de x, isso vai dar igual a 1 se m é igual a n e 0 se m é diferente de n. Tá? O que é isso daqui? Isso daqui, se você for no seu livro de GA ou no seu livro de álgebra linear, o produto escalar tem uma série de características. Ele tem que ser linear, ele tem que obedecer a desigualdade, gerar a desigualdade triangular, e tem uma série de propriedades. Essa integral de duas funções obedece a todas essas propriedades do nosso espaço, então, para as nossas funções. Então, se as funções quadrado integráveis permitidas dentro da caixa geram um espaço vetorial, e se gera um espaço vetorial, lembra? Porque a combinação de duas é uma outra que também é válida. Essa é uma das nossas propriedades. Agora, isso daqui está dando uma noção de produto escalar dentro desse espaço. Dado duas funções, a integral, o produto escalar de ψ com φ é igual à integral dx de ψ', a primeira vem com o conjugado, de x, φ de x. Então, essa integral será o nosso produto escalar. Então, o que nós estamos querendo provar aqui, olha, nós estamos querendo provar que essas funções são ortonormais. Essas vão ser unitárias e ortogonais entre si. E elas vão gerar a base do nosso espaço de funções. Elas vão ser os EX, ó, e EY. Lembra, se eu tivesse dois, ó, o vetor unitário é na direção x vezes o vetor unitário é na direção x, o produto escalar, dá 1. EX com EY dá 0. Então, essas funções são as funções que vão gerar a base do espaço que a gente vai trabalhar. Do espaço de funções. É o espaço de Hilbert, das funções quadrado integráveis permitidas dentro da caixa. Oi? Oi? Quando eu resolvi a integral de C no Isso. mx e de y, eu achei mais fácil resolver a integral. Não, a gente vai resolver a integral. Mas para fazer o item C, a gente vai precisar desse entendimento. Tá? Então, agora o primeiro passo que a gente vai fazer é tentar descobrir essas funções aqui. Por que elas são ortogonais e provar que elas são ortogonais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é essa integral. Então, vamos calcular ψ de m, ψ de n. Então, é a integral dx, aonde as funções estão definidas entre 0 e L, tá? De seno de π
mx sobre L, conjugado, mas como o seno é uma função real, dá o próprio seno, seno de π nx sobre L. 2 sobre L na frente, né? Porque é raiz de 2 sobre L vezes raiz de 2 sobre L, que dá 2 sobre L na frente. Ok, essa é a integral que a gente tem que resolver. A primeira coisa que eu vou fazer é torná-la um pouco mais simples. Para isso, eu vou lembrar da minha fórmula de cosseno. Esse aqui é seno vezes seno, né? Então, cosseno de A mais B, quanto é? Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E agora, cosseno de A menos B. Quanto é? Cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Então, você viu que apareceu seno vezes seno aqui, né? Então, o que eu vou fazer é que eu vou subtrair uma equação da outra. Seno de A vezes seno de B vai ser igual a cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B sobre 2. Tá bom? Subtrair uma equação da outra, assim. Tá bom? Então, agora a gente já sabe como é que a gente vai fazer essa integral aqui, ó. Pelo menos parte dela. Então, ó, psi m, psi n é igual a 2 sobre L da integral dx de 0 a L. Agora eu vou escrever o seno como a subtração dos cossenos. Cosseno, ó, πx sobre L é comum nos dois. A diferença está nos inteiros, m menos n, tá? Então vai ficar π sobre L x m menos n menos, agora, cosseno de π x sobre L m mais n. Todo mundo dividido por 2, que corta com esse 2 aqui da frente, ó, fica 1. Beleza? Tá aqui. Agora, então, eu tenho que ver o seguinte. Vamos estudar 2 casos. O primeiro caso é o seguinte. O primeiro caso que eu vou calcular é se m for igual a n. Se m for igual a n, tá? Quanto dá esse cosseno? 1. Então, essa primeira integral é a integral entre 0 e L dx. Que dá quanto? L. Então, se a gente, essa primeira integral aqui, olha, o psi m, psi n, a gente encontrou 1 menos agora essa outra integral que a gente tem de fazer. Então, ó, deixa aqui para a gente ver o que é. Vou fazer ela aqui embaixo. É 1 sobre L da integral entre 0 e L de cosseno de πx sobre L vezes 2n, né? Porque é n mais n ali, dx. Quanto é essa integral? Qual é a integral de cosseno? Nós vamos encontrar, ó, 1 sobre L de isso que está dentro invertido, então vai ficar L sobre 2nπ seno de 2nπ sobre L vezes x com x entre 0 e L. Mas quanto dá essas integrais? Em L, quanto vale? Vai ficar 2nπ dá 0. E em 0 dá quanto? 0. Então, essa nossa interrogação aqui dá 0. Então, quando n é igual a m, o produto escalar das minhas duas funções, dessa função com ela mesma, dá 1. Ela está normalizada corretamente. Agora, vamos fazer quando n é diferente de m.
Aí agora, nesse caso, eu tenho que fazer essas duas integrais. Aqui, olha, não vai mudar muita coisa, né? Nós vamos encontrar de novo πm, πn. Nós vamos encontrar 1 sobre L. Agora, esse cara vai ficar, ó, L sobre π m menos n vezes seno de π n menos m sobre L, calculado entre L e 0. Menos agora 1 sobre L, L, π, m mais n, seno de π, m mais n, x, né? X sobre L, calculado entre L e 0. E quanto dá? Π vezes 1 inteiro, dá quanto? Seno de π vezes 1 inteiro. Seno de π vezes outro inteiro? 0. Então, quanto dá o produto escalar dessas duas funções? 0. Ou seja, nós provamos que elas são ortonormais. Então, o que eu falei, eu mencionei algumas vezes em algumas aulas diferentes, mas agora a gente tem um exemplo concreto que vocês devem lembrar. Toda solução de uma equação de alto valor, tá? A gente resolve uma equação de alto valor. Toda vez que você tiver duas soluções, πn e πm, que têm energias diferentes, que têm autovalores diferentes, as funções elas nascem ortonormais. Elas nascem já com essa propriedade. Eu não preciso construí-las assim. Quando você resolve essa equação, isso você aprende em álgebra linear. Quando você resolve essa equação e você acha autovalores diferentes, as funções já nascem ortogonais. Depois você pode precisar normalizá-las, mas elas já nascem ortogonais. Quando os autovalores são diferentes. Se eles são iguais, aí não, você tem que tomar um pouco de cuidado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para você... é porque elas podem aparecer não ortogonais, você tem que ortogonalizar as duas. Mas se os autovalores são diferentes, elas são ortogonais. Isso é uma propriedade dessa equação. Bom, mas aí a gente já resolveu o item A. Agora nós vamos fazer o item C, eu acredito, que era o que tinha mais problema, né? O que o item C fala para a gente? Ele fala que a nossa função original não era essa. Não era nenhuma dessas. Agora, por que eu resolvi aquela equação de Schrödinger? Por que eu resolvi a equação de Schrödinger independente do tempo? Porque se vocês lembrarem, a equação que eu estava querendo resolver, a equação que eu estava querendo resolver era essa aqui, ó, IH cortado ddt de psi de xt era igual a h de psi de xt. E aí eu fiz a seguinte coisa, olha, eu não sei resolver essa equação de uma maneira geral. Tá vendo? Isso aqui é um operador. Esse aqui é o outro operador. Eu estou agindo com uma função num operador, agindo com uma função num operador, e eles são iguais. Isso aqui é muito geral, é muito complicado para resolver. Então eu fiz um chute, olha, vamos chutar que a nossa função de onda psi de xt pode ser escrita como uma função de onda só de x vezes uma função de onda só de t. Por que eu estava resolvendo isso? Porque eu queria, dado uma função de onda, eu queria saber como ela anda no tempo. Isso aqui, esse operador está dizendo como a função de onda anda no tempo. Como ela evolui. Então, é como ela está variando no tempo. Isso é como se fosse a velocidade, né? A velocidade é como a posição varia, aqui é como a função de onda muda no tempo. E é isso que esse lado está dizendo. Ele está dizendo que isso é igual a como a hamiltoniana é o operador que diz como isso acontece. Mas agora eu fiz essa separação de variáveis, eu jogo aqui em cima, eu encontro duas equações, né? IH cortado. Oi? Tem uma função de onda que muda no tempo, então é diferente de você ter só um quadro de probabilidade, você tem vários quadros de probabilidade. Que vai mudar com o tempo. A distribuição de... Várias distribuições.
Não, para cada instante no tempo, a função de onda tem uma distribuição no espaço. E ela vai mudando. Se você pegar o exercício, tem um exercício da lista que é um exercício de ρ dt igual a corrente. É o exercício 7, né? É o exercício 7. Aquele exercício é a equação de continuidade da probabilidade. O que ele está te dizendo é que quando a probabilidade muda no tempo, é porque uma corrente de probabilidade está saindo de algum lugar, está mudando de algum lugar. Oi? É o exercício 5. Aquilo ali é exatamente a mesma equação, é válida, por exemplo, para um líquido. Quando você tem um líquido, o líquido tem uma equação de continuidade. À medida que você muda a densidade dele no lugar, você tem uma mudança, você tem uma variação na corrente no líquido. Mas é diferente, por exemplo, do grafeno, não é? Ela não muda aquela probabilidade no tempo. Você tem sempre aquele mesmo padrão. O padrão é porque eu estou fazendo uma medida, eu estou sabendo o que está acontecendo ali. Aqui, o que eu estou fazendo é que eu preparei a minha função numa determinada forma. Por exemplo, na aula passada eu preparei numa gaussiana. E agora eu quero saber como essa gaussiana muda no tempo. Ou seja, eu botei você lá no fundo da sala e virei de costas. Eu preparei a função de uma determinada forma e agora eu quero saber como essa função muda no tempo. Então, quando eu olhar para trás, você vai cair em algum lugar do fundo da sala. Essa é a medida. Mas enquanto eu não olhar para trás, a sua gaussiana que está descrevendo você lembra do exemplo da gaussiana? A sua gaussiana está aumentando, a sua função de onda está mudando. A distribuição de probabilidades está mudando. No instante t igual a 0, a probabilidade de eu encontrar você no meio da sala era 1, porque eu preparei você lá. À medida que eu deixo de olhar para você, a distribuição vai mudando. Então, depois de um tempo, eu vou dizer, tem um sigma de variância de você estar a 2 metros do meio da sala. Entendeu? Então, quando a gente está fazendo essa pergunta, nós preparamos a função de onda de alguma forma, fazendo uma medida, e agora a gente quer saber como ela muda, como ela essa função de onda evolui no tempo. É isso que essa equação está querendo responder. E isso é com certeza, para cada instante no tempo, eu tenho uma distribuição de probabilidades diferentes. Então, agora que eu fiz isso daqui, eu achei I psi dφ dt, né? Porque φ era a única função de t. Agora, é igual a h, só que como psi, eu assumi que h é função só de x, não é função de t, o φ passa e aí fica com h de psi. Né? Agora eu vou mexer um pouco as minhas variáveis e eu vou ficar com IH cortado φ dφ dt é igual a 1 sobre psi h psi. Isso aqui é só função de t e do lado de cá é só função de x. Então, o que é isso daqui? Isso eu tenho que dizer que isso aqui é igual a uma constante, a um valor, a constante de separação. Imagina o seguinte, aqui eu tenho uma função só de t. T pode assumir qualquer valor. Aqui eu tenho x, uma função só de x, pode assumir qualquer valor. As coisas têm que conspirar para que se eu fixar x e eu mudar t, eu posso mudar t de qualquer forma que eu queira. Mas tem que continuar dando essa mesma quantidade. Não é como uma função de duas variáveis que você tem um plano. Aí, por exemplo, se você variar tanto x e y, continua dando o mesmo valor. Então é constante. É por isso que você pôs uma constante. Eu tenho que variar, exatamente. Eu acho que você fez uma boa analogia. Isso quer dizer que, como as variáveis são independentes uma da outra, a única maneira dessas duas funções, isso aqui é uma função de t, aqui é uma função de x. A única maneira das duas coisas serem satisfeitas simultaneamente para todo x e para todo t, se forem iguais a uma constante. Como eu sei o que eu quero que seja essa constante, eu vou chamar de E, porque eu sei que isso vai estar a energia.
Tá? Então, agora, eu vou resolver a primeira equação. A primeira equação é essa daqui, ó. dφ dt é igual a menos I sobre H cortado φ. É essa equação daqui, ó. Vezes E, né? E essa equação é fácil de integrar. Essa equação pode ser integrada e eu acho que φ de t é igual a exponencial de menos I sobre H cortado t. Agora, a segunda equação é essa daqui, ó. H psi tem que ser igual a E psi, que é a nossa equação de alto valor. Agora eu encontrei, ó, para cada psi, eu encontrei um conjunto de psi, são as psi-n's, que satisfazem essa equação. Na hora que eu resolvi essa equação, eu automaticamente encontrei o que eu é. E eu acho a equação geral. Φ de xt é igual a psi de x, só que agora é n, psi de x n, exponencial de menos I n t sobre H cortado, que foi a nossa suposição para separação de variáveis. Então, agora, se eu resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, eu encontro um conjunto de funções que vão ser ortogonais, para todo E n vão ser ortogonais entre si, e que eu sei fazer a evolução temporal delas. Essas, então, são funções muito boas, porque elas vão servir para a gente como uma base do espaço de funções para fazer a evolução temporal. Então, vamos ver assim. Ó. Lembra do seguinte. Se eu disser que todos os autovalores são diferentes, se os ENs forem diferentes um do outro, EN diferente de EM, então elas são ortogonais por natureza. Elas nascem assim quando você resolve essa equação. Hamiltoniana. É diferente da primeira. Não, a hamiltoniana está aqui. Ó. É a função energia, P² sobre 2m. Sim, é diferente daquele outro. Não, é o mesmo. Pode ser o mesmo. Não é, aqui é um caso particular. Aqui eu estou fazendo o caso geral, mas eu posso botar H como sendo da partícula livre, né? P² sobre 2m. Tá? Agora, nem toda hamiltoniana vai me dar essa solução. Essa aqui são as soluções só para o problema do poço infinito. Tá? Então, quando eu colocar o H como sendo a hamiltoniana do poço infinito, eu acho essa função aqui. Mas qual foi o processo que eu fiz? O processo foi, me dê a hamiltoniana. Eu acho as autofunções e autovalores da hamiltoniana. Com isso, agora, eu construo como essas funções andam no tempo. Essas não são todas as funções possíveis, mas são funções que eu consigo fazer a evolução temporal. Agora, eu quero fazer uma função arbitrária. Essa função aqui, olha. Psi. É uma função arbitrária. No caso do problema lá do livro, da lista, ele coloca assim, a psi é uma função de x que no tempo t igual a 0, ela é a x com x entre 0 e L sobre 2, e ela vai ser a L sobre 2 menos x, não, L menos x para L sobre 2 menor que x, menor que L. Então, essa função, obviamente, não é nenhuma dessas. Mas só que essa função, ela não aparece como uma solução da minha equação de Schrödinger independente do tempo. Mas eu quero fazer a evolução temporal dela. Eu quero saber, quando eu botei você no fundo da sala, como a sua distribuição vai ser no futuro. Então agora eu tenho que pegar essa função e tentar escrevê-la
em termos dessas aqui, que são as bases, uma base útil do espaço de funções. Então aqui, olha, eu tenho a nossa psi, e agora eu tenho as nossas funções ortonormais aqui, ó. Essa aqui, ó, é a psi1. Aqui eu tenho a psi2. Aí eu tenho a psi3 x que vai para lá, psi-n. É um espaço infinitamente grande, de dimensão infinita. A dimensão não é o número de vetores da base? Então, esse aqui é um espaço que tem um número de dimensão infinita. É um infinito enumerável. Tem alguns infinitos que são não enumeráveis. Esse é um infinito enumerável porque eles são só os inteiros. É n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Mas é um espaço infinito. Agora, o que acontece, então, é que essas funções são normalizadas, tem norma 1, e agora eu tenho que projetar a minha psi em cada uma dessas direções. Como é que você projetava no caso do vetor? Como é que era? Como é que foi? Eu escrevi no começo. O vetor vezes o cosseno do ângulo, mas aí teve uma hora que eu escrevi isso como um produto escalar, não foi? Eu escrevi como sendo, olha, essa função aqui, olha, não era o ângulo, é um produto escalar, não é módulo primeiro, módulo segundo, vezes o cosseno do ângulo, que dava a projeção. Então eu escrevi, olha, que a psi, na direção de psi1, produto escalar com psi vezes psi1, é a quantidade de psi que está na direção psi1 vezes o versor na direção psi1. Exatamente como naquela outra fórmula. Se eu quiser saber a quantidade de psi2 na direção psi2, ó, é psi2, psi, psi2. Assim, esse é o psi maiúsculo, né? E aí você vai toda a vida. Se eu quiser construir a minha psi, eu somo todos. Então eu vou escrever que a minha psi, de x em t igual a 0, então é a soma de n de 1 até o infinito do produto escalar das psi-n's com a minha psi na direção psi-n. O meu trabalho, então, agora é calcular esses coeficientes, que lá na lista de exercício o Alex chamou de CN. Então, os CNs são esses psi-n de psi-n, de psi. Que seria o quê? A integral entre 0 e L dx da psi-n conjugada vezes a psi. Pronto. Agora tem que fazer a integral. A gente substitui o que é a nossa função. Bom, a nossa CN, então, a nossa psi, ela não é, ela muda, né? Ela muda em L sobre 2. Então, eu vou quebrar essa integral em duas partes. A integral vai de 0 até L sobre 2 dx psi-n conjugado a x. Mais a integral entre L sobre 2 até L dx de psi-n conjugado L menos x. Vezes A. Que é... Bom. Dado isso aqui, agora a gente tem que substituir o que são as psi-n's. As psi-n's são aquilo lá. Então, o meu CN vai ficar A raiz de 2 sobre L da integral entre 0 e L sobre 2 dx de seno de π n L vezes x mais A raiz de 2 sobre L entre L sobre 2 e L dx de seno de π nx sobre L vezes L menos x.
Tá bom? Então agora a gente faz a integral. Como é que eu vou fazer essa integral aqui? Dá pra integrar por partes. Dá para integrar por partes. Uma boa maneira de fazer. Tá? Posso ensinar um outro truque também, mas a gente vamos fazer por partes. Não, mas ele pode ser útil em outra hora. Não, ele... A primeira coisa que eu faria era transformar em exponencial. Eu detesto trabalhar com senos, mas tudo bem, a gente trabalha com seno. Integral dx de seno de πnx sobre L vezes x. Eu vou fazer a integral por partes, né? Então isso aqui seria igual ao quê? Vamos chamar essa função aqui de f... Não, essa aqui de f e essa aqui de g', não é isso? E aí nós vamos ficar com a integral desse... a primitiva desse fulano, integral do seno, cosseno. Né? Menos cosseno. Menos cosseno de πnx sobre L dividido por πn sobre L. Calculado entre 0 e L sobre 2. Entre 0 e L sobre 2. Tá? Menos agora a integral de g vezes f'. A integral dx entre 0 e L sobre 2 de menos da mais cosseno de πnx sobre L vezes L sobre πn. Aí agora você integra o cosseno de novo. Integra o cosseno, né? Vai dar... não, cosseno, isso. Vai dar o seno. Tá bom? E aí você faz a mesma coisa para outra integral. Acontece. Integral assim mesmo. É assim mesmo. Mas o importante é você entender o seguinte. O que aconteceu agora? Agora você encontrou os CNs. Você consegue encontrar uma expressão para os CNs todos. Certo? Para todos eles. E não fica uma expressão complicada. É uma expressão simples. Tá? Então eu tenho psi de x para t igual a 0 como sendo igual à soma em n das CNs, certo? De psi_n de x. Tá bom? Agora vamos fazer a nossa equação de Schrödinger agora. Nossa equação de Schrödinger dizia pra gente o quê? Dizia que eu tinha IH cortado DDT, certo? De psi de xt é igual a H de psi de xt. Só que agora eu tenho uma maneira mais esperta de escrever a psi. Vamos escrever ela dessa forma. Vamos jogar vou transformar essa psi nessa soma. Então nós ficamos com a soma em n de IH cortado DDT, certo? Da nossa psi agora de xt. Bom, acho que é melhor, antes de eu passar isso, deixa eu fazer diferente. O que acontece? Agora, o meu problema está escrito dessa maneira. Se a minha psi começar a andar no tempo, essa aqui é a projeção, é um número. Ele não vai mudar no tempo. Mas as psis agora mudam no tempo. Eu posso escrevê-lo como sendo a soma em n de Cn das minhas psi_n de x e de t. Então, a minha psi de xt vai ficar a soma em n das Cn's. Agora, essa função eu sei como anda no tempo.
E na menos I é N sobre H cortado T psi N de X. Tá bom? Então, qual foi o processo? O processo, olha, eu tinha uma função que eu não sabia como fazer a evolução temporal dela. Eu encontrei uma base de funções, um conjunto de funções, que essas eu sei fazer a evolução temporal. E agora eu vou escrever a minha função, que eu não sei como evolui no tempo, como fazer a evolução temporal dela no tempo, como uma combinação linear das funções que eu sei fazer a evolução temporal no tempo. Agora eu vou e deixo isso acontecer. Eu faço cada uma das vetores da minha base andar no tempo. E com isso eu encontro como a minha função original está evoluindo no tempo. O que nós fizemos na aula passada foi exatamente isso, só que para o pacote gaussiano. Lá, o que acontecia? Como eu estava fazendo para uma partícula livre no espaço inteiro, as integrais que apareciam eram de menos infinito a mais infinito. E aquilo que apareceu foi a série de Fourier que apareceu. Mas a série de Fourier não é nada mais, nada menos do que a projeção da nossa função, naquele caso a gaussiana, nas bases da hamiltoniana da partícula livre, que era o Z na Kx. Então nós fizemos exatamente essa conta na aula passada para o pacote gaussiano. Deu para entender mais ou menos ou não? Deu para entender? Mas entenderam a lógica do porquê que nós resolvemos essa equação. Não é que todas as funções de onda são dessa forma. Como o elétron não precisa estar no orbital S. O orbital S é uma dessas funções. O orbital P é uma dessas funções. Elas são soluções da equação de alto valor do hamiltoniano. Para você descobrir se é o orbital S ou se é o orbital P, você descobre pelo nível de energia? Cada orbital cada orbital é uma solução diferente, com uma energia diferente ou com um conjunto de números quânticos diferentes. Por exemplo, Px, Py, Pz têm a mesma energia, mas eles são caracterizados por momento angular diferente. E a gente vai falar disso depois. Mas aí você tem que saber, como você sabe que aquele é, por exemplo, é o determinado... Pelo momento angular. Então, uma vez me perguntaram, você está falando de números quânticos, mas você não está falando do que são os números quânticos. É porque teve um momento em que eu senti que vocês não estavam entendendo a questão dos observáveis que comutavam um com o outro. O que isso significava? Os observáveis comutarem um com o outro significa que você pode medir dois deles ao mesmo tempo. Tá? Então, quando você tem um observável, que é, por exemplo, a energia, e ela não é suficiente para classificar todas as funções que você tem, aí você tem que pegar um outro observável, como, por exemplo, o momento angular ao quadrado, ou o momento angular na direção LZ. Então, para a gente fazer os números quânticos do átomo de hidrogênio, que a gente vai ver daqui a 2 semanas, nós vamos precisar de 3 números quânticos. Na verdade, são 4 na hora que você coloca o spin, mas a gente vai precisar de 3. O primeiro é o N, que vai dar o nível de energia que você está fazendo. N igual a 0 seria o S. N igual a 1 seria o P. E assim vai. Depois a gente vai ter um outro conjunto de números quânticos, então esse aqui vai vir da parte radial da função de onda e vai estar ligado à diagonalização da energia, N. E a gente vai ver que a energia vai com 1 sobre N ao quadrado. Menos 13,6 sobre N ao quadrado. Agora vai ter alguns orbitais que a energia não é suficiente. Você vai ter uma degenerescência. E aí você precisa de outras observáveis, outras coisas que comutam com o hamiltoniano,
mas que você consegue medir simultaneamente ao hamiltoniano para classificar essas funções. No caso do oscilador do átomo de hidrogênio, seria L quadrado, é o momento angular ao quadrado, e aí você vai ter, esse cara vai ter esse número quântico 0, e esse, no caso 1 aqui, esse aqui vai poder ser menos 1, 0 e 1. Tá? Não, perdão. Esse aqui é L quadrado, esse aqui é 1. L mais 1. Então, esse aqui é L mais 1. E aqui o primeiro caso, L pode ser 0. Aí depois aqui, isso. L mais 1. Isso. Esse caso aqui pode ser 1. Isso. Pode ser 2. Pode ser 3 e assim vai. Só que, além disso, a gente vai precisar de um outro conjunto de números quânticos, que é o LZ. Que aí, então, vai poder ser o M, que é o caso do M, que vai ser 0. Aí aqui vai poder ser 1 menos 1. Aqui, esse cara aqui pode ser isso. Pode ser 1, 0 e menos 1. E esse aqui vai ser 2, 1, 0, 1 e menos 1, menos 1, menos 2, em unidades de momento angular. Mas então o problema, a questão é que a gente vai ter esse conjunto de 3 observáveis diferentes, e aí com eles a gente vai conseguir classificar todas as funções do átomo de hidrogênio. Eles vão sair das equações diferenciais. Para cada vez que a gente fizer uma separação de variáveis, vai aparecer uma constante diferente, um número diferente. Essa daqui vai aparecer da equação do raio, a equação diferencial para o raio. Essa daqui vai aparecer para a parte angular θφ, e essa aqui é a solução só da parte φ. A gente vai fazer 3 separações de variáveis e vai aparecer 3 números diferentes, que estão ligados a observáveis diferentes. Mas é isso que a gente vai fazer daqui a 2 semanas. Mas esse aqui é o processo. Por isso que a gente diagonaliza essa hamiltoniana. A hamiltoniana. Fala. Professor, a gente usa esses números para determinar a equação do hidrogênio, certo? Não, isso, exatamente. A gente resolve o problema do hidrogênio. E esses números a gente chega numa equação que vai dizer o que para a gente? Diz quais são os estados, é isso que você está aprendendo. Ele diz quais são as funções de onda, cada número desses, conjunto de número desses, para você determinar uma função de onda. Determina uma função de onda que é alto valor da hamiltoniana do átomo de hidrogênio. Aí com isso a gente consegue determinar todas as equações de onda do você consegue construir uma função de onda genérica, arbitrária, que não agora você sabe fazer a evolução temporal delas. Então, primeiro, por exemplo, você pode dizer, olha, o que é um orbital SP, uma hibridização SP? Já ouviram falar disso em química? Então, uma hibridização SP é a composição de 2 orbitais. Eu pego o meu orbital, por exemplo, que tem S igual a 0, tá? Então, é o meu psi 0, 0, 0. E agora eu vou fazer uma combinação linear dele com um orbital P. Psi n igual a 1, 1, 0, por exemplo, com os meus 3 números quânticos. Então, essa função de onda não é uma autofunção da equação de Schrödinger. Ela não serve para, não minimiza a energia, porque a energia do estado fundamental é essa daqui, né? N começa em 1, né? O que eu estou falando aqui? N começa em 1. É 1, 2 e assim vai. E aqui, agora que eu lembrei, porque aqui dá menos 1, tá certo. L menos 1, não é isso? Isso, agora tá certo. A N começa em 1. A energia tem que dar 0, dava infinito. É menos 13,6. Ups. Então, isso, agora tá certo. Então, o que acontece? A função de onda, essa aqui é uma autofunção do hamiltoniano. Essa é outra autofunção do hamiltoniano, tem alto valor diferente. A soma das duas não é autofunção do hamiltoniano. Agora, imagina que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um átomo e eu tenho um outro átomo do lado de cá e um outro átomo aqui. E eu quero fazer o seguinte, deixa eu fazer menor. Eu tenho um átomo aqui,
Eu tenho um átomo aqui, um outro átomo aqui, um outro átomo aqui e outro átomo aqui. Não, isso. Eles estão fazendo uma rede hexagonal. Tá? Isso, na verdade, tem que vir para cima aqui. Está fazendo uma rede hexagonal. Eu tenho um orbital, que é o S, que é simétrico. Eu tenho um orbital px que está indo nessa direção e um py que está indo nessa direção. Nenhum desses orbitais faz a ligação química que eu preciso fazer. Nenhum deles é um bom orbital para a ligação química. Então, eles são átomos que resolveram o átomo de hidrogênio. São orbitais, funções de onda que resolvem o átomo de hidrogênio. Mas eles não servem para explicar como é que é a estrutura química do grafite. Eu tenho que fazer uma... Agora, o problema do grafite é muito complicado. Então, eu vou usar uma solução aproximada. Eu vou pegar os orbitais atômicos de cada átomo, S, P, de cada um desses átomos, e agora eu vou usar essas como função chute para descobrir qual é a estrutura do grafite. E aí eu vou fazer uma combinação linear. Nesse caso aqui, eu preciso de orbitais que combinam três orbitais diferentes que têm uma simetria de 120 graus. Então eu vou combinar com um determinado coeficiente na frente de cada função de onda dessas. Aqui é 1 e 1 menos 1, que é o px e o py. Eu vou combinar essas três, fazer três funções de ondas diferentes que vão ter a simetria de 120 graus, de rotação por 120 graus. E essa aqui é a hibridização sp2. E essa aqui é que eu vou chutar como sendo uma minimização da energia para fazer a estrutura do grafite. Não. Mas o que acontece é o seguinte, a superposição, você pode fazer a superposição de qualquer estado. Depende o quão ele vai ser estável ou não. Se eu fizer um cara que está muito afastado em energia com esses daqui, esse é um estado que é muito frágil ao que está acontecendo no ambiente. Passa um raio cósmico aqui do lado, passa um fóton de luz, né, em algum lugar, é suficiente para desestabilizar esse meu estado e fazer com que ele decaia, que ele vá para outra coisa. Mas, em princípio, você sempre pode fazer qualquer função de onda. Ela pode ser mais ou menos estável em relação ao ambiente. Né? As funções de onda de baixa energia, de mais baixa energia, o estado fundamental, é aquela que não tem para onde cair, não tem como perder energia para o ambiente. Então, o estado fica sendo aquele para sempre. Já é um autoestado do hamiltoniano e você fica lá. Mas eu, em princípio, posso fazer qualquer composição, como aquela função esdrúxula que estava no exercício, que é uma função que não é nem uma função de onda, porque a derivada não é contínua, né? Porque ela faz assim, faz um biquinho. Tá? Mas eu posso construir qualquer uma que eu queira. Ela vai ser pouco estável. Os estados de mais alta energia, a composição mais alta energia naquele estado que eu construí, aquelas vai decair mais rápido, vai embora. Tá bom? Eu preciso falar de tunelamento. Bom, na verdade eu já falei bastante de tunelamento na aula passada, certo? E na verdade... hoje com vocês eu tenho pouca coisa para dizer. Primeiro porque eu botei alguns resumos lá no Tidia. São resumos que eu fiz em 2009, podem estar um pouco desatualizados. Mas eu fiz para mais uma matéria em 2009, foi a última vez que eu dei essa disciplina. Poço quântico de tunelamento, aí tem partículas idênticas, tem tudo lá. Tem todas essas coisas, muitas das coisas que a gente discutiu já estão lá resumidas. Né? Em particular, tem os vários tipos de poços que a gente vai trabalhar, vocês vão ter que saber fazer. Eu não vou fazer todos, né? Mas vocês vão fazer todos. Não, eles vão entrar na lista de exercícios, né? Eu vou colocar lá no site a próxima lista de exercícios, que tem a parte de tunelamento. Na aula passada, a gente já fez uma parte de tunelamento. O que a gente fez? A gente tinha um potencial que fazia um degrau assim. Tá?
Então aqui era o meu V de x, ele era 0 para x menor que 0, e depois ele era V0 para x maior que 0. E aí eu falei para vocês, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver a nossa equação de Schrödinger. Então o que nós queremos é resolver a equação de Schrödinger por tudo isso que a gente falou agora. A gente quer encontrar Hψ igual a Eψ. Só que a nossa hamiltoniana ela é diferente dos dois lados. Eu tenho a região 1, onde eu tenho que H é simplesmente P² sobre 2m. E eu tenho a região, essa aqui é a região 1. E eu tenho a região 2, que é P² sobre 2m mais V0. E aí a gente tem que resolver as equações, a equação de Schrödinger na região 1, a gente resolve a equação de Schrödinger na região 2, e na fronteira, aqui ó, onde x é igual a 0, a gente tem que pedir que as duas funções se casem. A gente tem que dizer que a solução, ó, a gente vai resolver h de ψ1 é igual a E ψ1, e h de ψ2, ψ na região 2, tem que ser igual a E de ψ na região 2. A gente vai resolver essas equações, a gente resolveu na aula passada, e a gente vai dizer que ψ na região 1, na fronteira da região 1 com na região 2, tem que ser igual a ψ na região 2, na fronteira da região 2. E além disso, o que mais que tinha que acontecer? A derivada. A derivada de ψ na fronteira tem que ser igual à derivada de ψ2, de ψ1. A derivada de ψ1 tem que ser igual à derivada de ψ2 na fronteira. Certo? Agora, isso leva a gente a um certo a ter que estudar alguns casos. Na aula passada a gente estudou um caso. Por quê? Porque quando a gente faz a região 2, a partícula vem com uma determinada energia. A gente resolveu a região 1, então vamos resolver a região H, ψ, então é menos H cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2 de ψ1 tem que ser igual a E de ψ1. E aí nós encontramos que ψ1 de x tem que ser igual a alguma constante a exponencial de menos i raiz quadrada ou mais i raiz quadrada de 2me sobre h cortado ao quadrado vezes x. Só que essa aqui não é a solução mais geral para essa equação diferencial de segunda ordem. A solução mais geral eu tenho que ter agora uma outra função independente daquela, né? Escrever b exponencial de menos i raiz de 2me sobre h cortado ao quadrado vezes x. Tá? Então, essa, como é uma equação diferencial de segunda ordem, eu tenho duas funções independentes, duas soluções independentes, duas constantes, e essa é a solução geral dessa equação diferencial. Que tem uma interpretação física muito simples, né? Eu tenho uma onda vindo com uma determinada amplitude, ela bate na barreira, uma parte é refletida. Agora, essa aqui é a região 1. Agora, na região 2, a minha equação diferencial fica um pouquinho diferente. Eu tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2ψ dx2 é igual a mais v0 ψ é igual a E ψ, né? Ψ na região 2. Mas esse v0 é um número, então eu vou passar ele para o lado de lá e nós encontramos que é igual a E menos v0 ψ2. Então, a nossa equação diferencial é essa aqui, d2 dx2 é igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado, E menos v0 ψ2.
E aqui está aqui está mais uma escolha que a gente tem que fazer, que nós fizemos na aula passada. Nós resolvemos parcialmente. Por quê? Porque agora, se E menos V0 for um número positivo, maior que zero, tá? O que eu tenho? Eu tenho que resolver a seguinte equação diferencial. Qual função que derivada duas vezes dá ela mesma vezes um número negativo na frente? Cosseno, seno, a exponencial complexa. Certo? Então, a nossa função, ó, psi2, nesse caso, quando E é maior que V0, seria escrita como sendo, e foi isso que a gente fez na aula passada, uma constante dc exponencial de I raiz de 2me sobre h cortado ao quadrado, E menos V0, né, módulo aqui, x mais d E na menos I raiz de 2m E menos V0 sobre h cortado ao quadrado, x. É a mesma coisa que eu tinha antes, certo? Só que agora o que aconteceu? Eu estou fazendo um problema de barreira. Então, eu estou imaginando que, olha, eu tenho uma onda que está vindo daqui, bate na barreira, uma parte dela é refletida e a outra parte é transmitida e vai andando para frente. O que eu vou falar, então, sobre o D? O D não seria uma onda voltando desse lado da barreira para cá? Eu não quero isso. A solução que eu quero vai ter D igual a zero. Eu quero saber a probabilidade de uma partícula vir da janela na direção da porta, bater numa barreira aqui, qual a probabilidade dela continuar na direção da porta e qual a probabilidade dela ser refletida e vir na minha direção. Então eu vou impor D igual a zero. E foi isso que nós fizemos na aula passada. Nós então agora resolvemos esses dois problemas com essa condição e encontramos essas duas funções. Agora a gente tem que impor as condições para que as duas soluções se encontrem na origem, se encontrem na barreira. Então, na hora que eu vou fazer elas se encontrarem na barreira, primeiro eu vou achar x igual a zero, então eu encontro que A vezes 1 mais B vezes 1, A mais B, tem que ser igual a D igual a zero, então esse cara não existe. C, tem que ser igual a C. E agora que a derivada seja contínua também. Então agora eu vou tomar a derivada desse fulano, vai ficar I raiz de 2me sobre h cortado ao quadrado, A menos raiz de 2me h cortado ao quadrado vezes B é igual a raiz de 2me h cortado ao quadrado, E menos V0, vezes C. Se simplifica um pouco e nós encontramos um conjunto, nós encontramos duas equações, três incógnitas. E aí foi o que eu falei para vocês, olha, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos escrever todo mundo em termos de uma das variáveis. Qual a amplitude da onda que está vindo na direção da barreira. Então eu vou escrever B em função de A. Tá? E vou escrever C em função de A. Vocês lembram como é que faz isso? Deixa eu melhorar um pouco essa equação. Ó. Vou dividir por raiz de 2mh cortado em todo lugar. Então essa equação, isso que sai, ó, vai ficar raiz de E. Aqui também sai, vai ficar só raiz de E. E aqui vai ficar só raiz de E menos V0. Agora eu posso tirar o I também. Tirei o I em todos os lugares. Vou dividir por E. Pronto. Então, o C eu já sei que é igual a A mais B.
E agora eu vou substituir o C aqui, ó. Vai ficar A menos B é igual a raiz de E menos V0 sobre E vezes A mais C. A mais B. E agora eu jogo tudo que é A para um lado, tudo que é B para o outro. Fica A 1 menos raiz de E menos V0 sobre E é igual a... O B passa para lá, né? Vai ficar B 1 mais raiz de E menos V0 sobre E. E com isso agora eu escrevi B em função de A. É 1 mais... fiz certo? Sim. 1 mais raiz de E menos V0 sobre E dividido por 1 menos... Ah, não, é o B tem que dividir. Então, aqui é menos, aqui é mais, está certo. Raiz de E menos V0 sobre E vezes A. Agora eu acho quem é o C. C é igual à soma dessas duas funções. Tá? C é igual a A mais B. Então vai dar A que multiplica isso aqui, ó. Soma isso aqui. É isso, que é B, é 1 menos raiz de E menos V0 sobre E, sobre 1 mais raiz de E menos V0 E, mais 1. Pronto. Agora, essas são as amplitudes das ondas. Então, agora eu vou definir que a probabilidade da partícula retornar na minha cara é o módulo quadrado da amplitude da onda refletida. Então, a probabilidade dela andar para trás seria módulo de B ao quadrado dividido por módulo de A ao quadrado. Então, isso aqui é o quanto de onda está indo, isso aqui é o quanto de onda está voltando. A probabilidade da onda ser transmitida é o módulo da amplitude C dividido pelo módulo de A ao quadrado. É a amplitude da onda que passa ao quadrado dividido pela onda que está vindo. E eu tenho que o quanto da onda é refletido mais o quanto da onda é transmitida, a probabilidade dela ser refletida mais a probabilidade dela ser transmitida tem que ser igual a 1. Porque ou ela passou ou ela não passou. Tá bom? Isso a gente fez na aula passada. Agora, nós vamos fazer o seguinte problema. Então, eu tinha uma onda, então, que ela vinha com uma energia mais alta que a barreira e depois ela mudava de comprimento de onda, lembra? Porque é isso que acontece dentro daquela exponencial. Agora, tem um segundo caso. O segundo caso que a gente não estudou ainda é o seguinte. O segundo caso que a gente não estudou é que na região 2, tá, a minha função de onda, a minha equação diferencial era essa aqui, d2 dx2 psi2 é igual a h cortado ao quadrado sobre 2m h cortado ao quadrado menos, e agora aqui era E menos V0 psi 2. Só que agora, imagina que a energia da onda que está vindo é menor do que a altura da barreira. Então, esse número é um número negativo. Então, eu vou escrevê-lo assim, ó, como sendo esse módulo com um sinal menos na frente. Esse menos com esse menos dá mais. Então, agora, a equação diferencial que eu tenho para resolver, ela é ligeiramente diferente. Porque agora eu preciso de uma função que, quando derivada duas vezes, dela mesma vezes um número positivo. Que função faz isso? A exponencial real.
Então, agora, a minha psi2 de x, eu tenho duas delas também. A primeira eu vou chamar c da exponencial de menos 2, raiz quadrada de 2mh cortado ao quadrado de módulo de E menos V0 vezes x. Agora, eu tenho uma outra também, mais d da exponencial de mais raiz de 2mh cortado ao quadrado E menos V0 vezes x. Mas aqui, o que acontece? Essa função tem um significado razoável. Olha só, a função está vindo, a onda vem. Quando ela chega aqui, agora, ela começa a decair exponencialmente. Tá? Essa outra função, essa aqui não é boa por várias razões. Primeiro, eu não estou imaginando nenhuma outra onda voltando, e essa daqui está crescendo. Está crescendo infinitamente. Então ela não vai ser quadrado integrável para a gente, porque ela vai explodir lá no infinito. Então eu vou assumir aqui, de novo, que D vai ser igual a zero nesse caso. Agora eu vou fazer o mesmo tratamento então que eu tinha antes. Eu tenho que achar as minhas equações, né? A minha primeira equação é a equação de quando essa função é igual a outra na região 1, na origem. E com isso nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar o quê? Que A mais B tem que ser igual a quanto? Quanto x é igual a zero aqui? Isso dá 1 também. Tem que ser igual a C. Agora, o problema é na hora da derivada. Na hora da derivada, a equação fica diferente. A derivada na região 1 vai ser I raiz quadrada de 2me sobre h cortado ao quadrado vezes A menos I raiz de 2me h cortado ao quadrado vezes B. E isso aqui vai dar para a gente... tem que ser igual para a gente no C ali, que vai ser o quê? Menos raiz de 2m E menos V0 sobre h cortado ao quadrado vezes C. Então, o 2mh cortado, isso aqui a gente consegue cancelar também. Ó. Esse cara cancela, esse cancela, esse cancela. Eu posso dividir por E de novo, ó. Divido por E de novo. Agora eu fiquei com esses I's aqui. Então eu vou dividir por I. Vai ficar mais I aqui em cima. Então agora eu tenho essas duas equações. Eu resolvo exatamente como eu resolvi antes. Faço a substituição e escrevo B igual a um número vezes A. C é igual a um número vezes A. E, finalmente, então, eu vou encontrar uma probabilidade de reflexão que vai ser dada pelo módulo de B ao quadrado sobre A ao quadrado e uma probabilidade de transmissão, que é o módulo de C ao quadrado sobre o módulo de A ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olha, eu tenho uma barreira aqui. Energeticamente, classicamente, essa região é uma região proibida para a partícula existir. Agora, se eu botar um detetor ali dentro, com essa probabilidade, eu vou detectar a partícula dentro da barreira. Isso, tá? O problema que vocês devem tentar resolver em casa, está resolvido naquele documento ali, é o seguinte. Considere a seguinte situação. Considere agora que a gente tem duas barreiras, 2 degraus. A barreira faz assim, ó. Ela sobe, o potencial sobe e depois ele desce. Tá? E agora eu vou jogar uma onda com uma energia menor que a altura da barreira. O que acontece é que uma parte da onda vai ser refletida. Você vai ter uma parte que vai cair exponencialmente. Mas tem aqui, como essa largura é finita, você vai ter uma outra solução que cresce exponencialmente. E agora aqui, a sua função vai ter uma onda que vai ser transmitida para lá. Então você vai ter 3 regiões, região 1, região 2,
região 3. A gente vai encontrar aqui, olha, A, E na IKX mais B, E na menos IKX. Nessa região aqui, essa aqui vai ser a nossa Psi1. Na região Psi2, a gente vai encontrar C, E na menos K1, K1, E na K2X, mais D, E na K2X. E na região 3, a gente vai encontrar não vou chamar de E não, porque senão confunde com energia. F da exponencial de IK3x. Então, agora nós temos 3 funções, e agora a gente vai casar elas. Olha, se a barreira aqui é 0 e aqui é L, nós vamos fazer psi de 0, psi1 de 0 tem que ser igual a psi2 de 0, e a derivada de psi dx de 0 tem que ser igual à derivada psi1 de psi2 dx de 0. Isso nesse ponto. E a mesma coisa no ponto de cá. Psi2 de L tem que ser igual a psi3 de L. D psi dx em L de 2 tem que ser igual a d psi3 dx de L. Então, nós vamos ter quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas e vamos ter 4 equações. De novo, a gente vai escrever todo mundo em função da amplitude da onda que está vindo na direção da barreira. E com isso, de novo, a gente vai definir um coeficiente de transmissão T, que vai ser igual ao módulo de F ao quadrado sobre A ao quadrado, e um coeficiente de reflexão, que é o módulo de B ao quadrado sobre o módulo de A ao quadrado. E aí o que aconteceu? Eu tenho a partícula vindo, ela tem uma parede na frente dela, mas existe uma probabilidade dela tunelar pela parede e aparecer lá do outro lado. Tá? Se você faz a conta, você segue a conta, o resultado final é que a probabilidade de transmissão dela seria aproximadamente 16, é um número, 1 menos a energia que a onda vem, dividido por V0, vezes E sobre V0, exponencial de menos 2L sobre H cortado da raiz de 2m V0 menos E. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: pega uma bola de tênis, joga na parede, vai jogando. A parede é uma barreira de potencial. Classicamente, a bola não pode passar pela parede. Agora, a função de onda da bola é contínua. Então, existe uma probabilidade dela atravessar a parede, jogar a bola na parede, mas eventualmente ela aparecer lá do outro lado. Sem furar a parede. Sem furar a parede. Não, ela vai jogando. Ela tem energia menor que a energia da barreira. Só que ela pode aparecer lá do outro lado. Agora, qual é essa probabilidade? É dada por esse número. Agora, esse número, você vê que ele tem uma série de coisas só. Quanto maior for a massa do objeto, exponencialmente menor é a probabilidade. Quanto mais alta for a barreira, ou quanto mais dura for a parede, mais difícil é a probabilidade. Exponencialmente menor é a probabilidade. Quanto mais larga for a barreira, mais exponencialmente menor é essa probabilidade. Então, se você faz essa conta com uma bolinha de tênis e botar uma parede lá, o tempo que você tem que esperar, o número de vezes você vai esperar mais do que a idade do universo para a bolinha tunelar para o outro lado. Agora, se você tem um átomo ou um elétron e você quer calcular a probabilidade dele tunelar para uma barreira, um elétron tem uma massa pequena. Se for uma barreira atômica... Então, se você estiver tentando transmitir um sinal de internet na parede da sua casa. O mais interessante é o seguinte, é o microscópio de tunelamento. Deixa eu mostrar a seguinte situação. Um minuto só. O meu microscópio de tunelamento, o que a gente faz é o seguinte. Imagina que você tem um substrato, tá? Que você tem um monte de átomos.
Agora eu venho com uma ponteira, que também tem átomos de ouro, o que quer que seja. E agora eu ligo aqui a um circuito, uma bateria. Então, aqui eu tenho elétrons que eles gostariam de passar para a ponta. Só que para isso eles têm que tunelar por uma barreira de potencial. Tem um buraco aqui. Classicamente eles não vão ficar aqui, mas eles podem tunelar para lá. Só que eles tunelam para lá com essa probabilidade. Então, se eu meço a corrente que está passando por esse circuito, eu meço a distância, porque a distância, a barreira não depende da largura da barreira, eu meço a distância que a ponta está da superfície com uma precisão exponencial. Porque uma variação infinitesimalmente pequena aqui na altura da superfície, da densidade da superfície, com a ponta, vai me dar uma resposta exponencialmente maior ou menor. Tá? Então, agora o que eu faço? Eu pego e vou passando a minha ponta ao longo da superfície e vou medindo a corrente. Ou então eu vou tentando manter a corrente constante, eu vou subindo e descendo, até mantendo a corrente constante. São as duas maneiras que o seu microscópio de varredura atômica pode funcionar. Isso aqui é como se fosse um capacitor, mas só que imagine que isso aqui é um capacitor onde o elétron não passa. Ele não tem energia para passar. Ele não rompeu a barreira dielétrica, mas existe a chance do elétron pular para lá e aparecer do outro lado, com uma bolinha de tênis, atravessar a parede e aparecer lá do outro lado. Ele não passa, mas ele chega lá. Ele passa, ele não está em nenhum ponto aqui do meio do caminho, ele aparece lá do outro lado. Tá? Então, o que acontece? Você então pode agora mapear isso com uma densidade, com uma precisão exponencial, a densidade eletrônica no material. Então, se você for lá na internet, você procura a IBM Tunneling Microscope. O que os caras fizeram? Por exemplo, se você vai com a ponta do microscópio e você enfia ela no material e tira ela de volta, você pode deixar um átomo lá naquele lugar que você estava. E então eles fizeram isso, eles escreveram IBM com átomos que eles foram botando no lugar, e aí depois eles vão com a ponteira e medem a distribuição, a densidade eletrônica, e eles veem lá direitinho, eles fazem, cada átomo sai um pouquinho para cima e está escrito IBM. Então, uma outra coisa que eles fizeram, que é muito legal, é o seguinte, você vai na internet, você procura por Quantum Coral. Quantum Coral. Quantum Coral. Porque, o que acontece? Se você pegar, o que eles fizeram? Se você pegar, e agora, você está aqui, está a superfície do material. Aí você vai com a sua ponteira e você faz uma elipse. Você vai depositando átomos aqui em cima. Tá? A elipse tem uma característica especial. Ela tem dois focos. Vamos lá e você coloca um foco do lado de um átomo nesse foco. O que vai acontecer? Você mudou a densidade eletrônica na superfície do material aqui. Certo? Não vira uma esfera, mas você já foi no catavento, que tem um brinquedo no catavento, no Museu Catavento, onde, se você tiver de um lado aqui, tem um lugar que tem uma semi-elipse, e ele diz assim, fique nesse lugar e fale aqui. E aí tem a 10 metros de distância, tem um outro semi-elipse, e falam, fique nesse lugar e ouça o que a pessoa a 10 metros de distância está falando. Porque o que acontece? Esse aqui tem o foco de uma elipse. Acho que é uma parábola também. As ondas sonoras vão sair desse foco, depois elas vão ser refletidas, aqui é uma parábola, e aí eles voltam para o foco do outro lado. Então, com isso você consegue fazer com que as pessoas escutem você. Você fala aqui e você escuta aqui. Dizem que na Casa Branca, a cadeira do presidente, o escritório do presidente é o Oval Office, porque ele tem, e a cadeira do presidente fica exatamente no foco da elipse, do lugar que você não pode sussurrar em lugar nenhum que o presidente ouve.
Você pode falar baixo. Isso é o que conta, não sei se é verdade. Mas então aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui um conjunto de densidades eletrônicas, que são. A densidade eletrônica nesse foco foi mudada. Isso atua sobre todo o sistema e muda a densidade eletrônica no outro foco. E aí eles foram com o microscópio de varredura eletrônica e procuram a densidade, e você acha aqui um fantasma, uma sombra desse átomo, da distribuição de densidade eletrônica desse átomo, no outro foco. Né? Se projeta para lá. É por causa da propriedade da elipse, exatamente como essa daqui, do foco. Oi? Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aí um influencia o outro, mas o fantasma vira real, né? Mas esse exemplo vocês procurem, Quantum Corral, tá? E aí as imagens que vocês estão vendo lá são realmente imagens de átomos. São átomos que são medidos usando aquela expressão para o tunelamento e um microscópio dessa forma. É isso. Então, olhem lá naquele documento, tem todos os tipos de barreira que você conseguir pensar. Pode fazer agora. Podia ter pedido já, cara. Pode ligar, obrigado.